Oi, terceirão, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui então a nossa primeira aula online de Sociologia, Colégio Conquista. Bom, vocês lembram que a gente estava falando? Vamos só fazer um aquecimento aqui nos motores para a gente continuar. A gente vinha falando muito do positivismo, né? No começo do trimestre. Teoria sociológica que nasceu no final do século XIX na Europa, na França, com Augusto Comte, por conta de todas as mudanças sociais que aconteceram com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, a primeira do século XVIII e a segunda do século XIX, respectivamente, do vapor e energia elétrica, elas provocaram muitas mudanças na vida das pessoas, né? Mudaram a maneira das pessoas produzirem, as relações de trabalho, os comportamentos, a sociedade foi ficando cada vez mais complexa, entramos aí num caminho sem volta, foi o estabelecimento do capitalismo, que começa na Europa e vai para o restante do mundo. E aí, dentro desse cenário riquíssimo de problemas sociais, então Augusto Conte começa a observar aquela sociedade. Ele era um cara da área de exatas, ele era estudante da escola politécnica, da área de engenharia, então ele começa a observar a sociedade e a estudar a sociedade como se a sociedade fosse um organismo vivo, onde cada um tem o seu posto, o seu lugar, o seu papel, as suas atividades, e cada um tem que fazer suas atividades da melhor maneira possível, sem querer atravessar nas atividades do outro, sem querer sair da atividade que tem e ter a ambição de ir para um lugar melhor, porque a partir do momento que isso acontece, que as pessoas começam a lutar muito, segundo Augusto Comte, hein? Começam a lutar muito por mudanças, por revoluções, de uma maneira muito brusca, isso causa desarmonia na sociedade, isso causa desordem, bagunça, então greves, protestos, manifestações, esse tipo de coisa, na visão do Augusto Comte, não é bom para a sociedade, não é saudável para a sociedade, porque causa desarmonia, desordem, bagunça. Então a ideia é cada um lá no seu quadrado, fazendo sua atividade da melhor maneira possível para que a sociedade exista e funcione de uma forma harmônica. E o Conte traz esse exemplo falando da Revolução Francesa, né? O Conte nasceu no finalzinho do século XVIII, no mesmo momento em que estava acontecendo a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa foi uma coisa que trouxe mudanças muito bruscas para a humanidade. Ela acontece de uma maneira muito violenta. Então, a França tinha 3 estados, primeiro, segundo, terceiro estado, sendo o primeiro o clero e o segundo a nobreza. Esses 2 estados viviam lá no bem bom, às custas dos impostos do trabalho do terceiro estado, onde estavam os camponeses, os intelectuais, os artistas, os pequenos produtores, os agricultores. Então essa galera do terceiro estado se une com muita raiva de ter que sustentar, né, este primeiro e segundo estado, e derruba esses estados. Eles cortam a cabeça do rei, da família do rei, do Luís XVI, até mesmo do cachorro do rei, eles cortam a cabeça, e aí começa a se implantar uma série de direitos na França. Só que todas essas conquistas, elas aconteceram, segundo a visão do Augusto Comte, de uma maneira muito brusca, teve muita bagunça, muita morte, muita violência, usava-se a guilhotina. Então ele falava que isso não é legal, que as mudanças, quando elas vão acontecer, elas têm que acontecer a partir de uma maneira ordeira, a partir da ordem, porque é só a ordem, a hierarquia, a disciplina que vão trazer o progresso, e não bruscas revoluções. Então ele foi um cara que influenciou, né? A teoria positivista, ela influenciou no mundo inteiro diversas outras teorias que adentraram, inclusive, o século XX e que influenciam hoje muitas pessoas. Tem muitas pessoas que pensam como o Comte, que são positivistas, que acreditam na ordem, na disciplina, na hierarquia, como a única forma de uma sociedade funcionar de uma maneira
harmônica, né? As pessoas que são mais conservadoras. Então a gente tem na nossa sociedade políticos, artistas, intelectuais, pessoas mais conservadoras que pensam dessa forma, certo? E ele influenciou aí tanta gente que as ideias dele chegaram no Brasil no finalzinho do século XIX, influenciaram o quê? Qual o acontecimento do Brasil? A Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Você adora esse feriado, mas por que ele existe? Porque foi um momento em que o Brasil deixa de ser um império, uma monarquia, e passa a ser uma república, com o primeiro presidente republicano, Marechal Deodoro da Fonseca, seguido depois pelo Marechal Floriano Peixoto. O Brasil, então, passa a ser uma república, passa a ter uma nova Constituição de 1891, totalmente inspirada nas ideias positivistas, passa a ter uma bandeira republicana, como a gente conhece, com o lema de ordem e progresso, que são lemas do positivismo, né? Porque é somente a partir da ordem que a gente vai alcançar o progresso. E a ordem inclui disciplina, rigidez e hierarquia, e não grandes revoluções. Então a política, a história política brasileira republicana, ela se forma pautada nos pilares do positivismo. E a gente vê isso lendo a Constituição de 1891, vendo o lema da bandeira do Brasil, o próprio hino nacional, etc, etc. E agora a gente vai estudar um autor que foi muito influenciado pelas ideias do Augusto Comte, o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele é considerado um dos pilares da sociologia mundial. A sociologia mundial tem 3 pilares, que é Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. São 3 teóricos, sociólogos, que têm ideias completamente diferentes sobre a visão da sociedade, mas em volta desses 3 teóricos, a gente pode dizer que a sociologia mundial, ela se forma, né? Então a gente tem sociólogos que são influenciados pelo Comte, outros pelo Max Weber, outros pelo Karl Marx. A gente vai começar aqui com Émile Durkheim, que foi considerado o pai da sociologia da educação. É um sociólogo muito importante também do final do século XIX, adentram aí as ideias no século XX, e é muito influenciado pelo positivismo. Opa, cheguei aqui no final. Chegamos aqui no Émile Durkheim. Gente, eu sempre coloco o tempo em que o autor viveu, então veja aqui, 1858 até 1917, não porque, nossa, a data seja muito importante de vocês decorarem, não, porque é muito importante vocês se localizarem no tempo e no espaço. Lembra o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo naquele momento. E aí, como eu disse, o Émile Durkheim, ele é muito influenciado pelo positivismo. Ele é um cara que fala do fato social. O fato social é a sociedade, a maneira como a sociedade se estrutura. E essa maneira como a sociedade se estrutura influencia a nossa vida. Essa maneira como a sociedade se estrutura, ela interfere e ela controla e é ela que direciona a nossa vida. E não ao contrário, a gente não tem forças contra o fato social. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você daqui a pouco vai sair da escola, você vai trabalhar numa empresa. Essa empresa vai ter horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, vão ter determinadas aí quais as tarefas que você vai desempenhar, vai ter um código de conduta, um código de vestimenta, vai ter punições para quem descumprir esses códigos. Isso é o que vai controlar a sua vida, não é você que vai controlar esses fatos, né? Esse fato social que é a estruturação dessa empresa. Assim como, por exemplo, a escola tem regras e você se submete a essas regras. A sociedade tem regras, normas e leis e você se submete a elas. Não são elas que se submetem a você. São coisas que existem. O fato social são essas coisas que controlam a nossa vida e que existem apesar da gente, e que existem com ou sem a gente. A sociedade existe antes de você, e ela é desse jeito, com algumas mudanças no decorrer dos anos, ok, mas ela está estruturada daquela forma. E depois, enquanto você está aqui,
Ela continua estruturada dessa forma e depois que você morrer, ela vai continuar existindo, com ou sem você. E você vai se submeter a elas. Você vai se adequar a cada ambiente, a cada lugar que você tiver. Isso é o fato social. É uma coisa que está aí, é permanente, não tem como você mudar e você vai adequar a sua vida a ela, certo? Ele fala do padrão social, que são as regras, são as normas, as quais você se enquadra, está muito ligado, intimamente ligado ao fato social. E um exemplo que eu sempre gosto de dar, por exemplo, a escola. A escola tem uma grade curricular. Essa grade curricular já determina, desde o início, quais são as disciplinas que você vai estudar, de que maneira você vai estudar, os trabalhos que você vai fazer, as provas que você vai fazer para poder ser aprovado e passar para a série seguinte, tudo já está pronto, pré-determinado e cabe você adaptar os seus horários, a sua rotina, o seu estilo de estudo, cabe você se organizar para cumprir esse padrão social. E isso em todas as áreas da vida. Então, o Durkheim, ele acredita que o indivíduo, ele deixa de existir. As necessidades individuais da pessoa, elas não são o mais importante dentro de uma sociedade. Uma vez que isso não faz a menor importância, isso não tem a menor importância para o Durkheim. E sim a ação da sociedade, do padrão social e dos fatos sociais na vida de todas as pessoas. E ninguém escapa disso, por mais que tente, porque a gente precisa viver, a gente precisa socializar, a gente precisa dos outros, né? Por mais que, eu não dependo de ninguém, eu tenho dinheiro, não sei o quê, mas você vai precisar de alguém para fazer a sua roupa, para produzir o seu alimento, para fornecer a sua energia elétrica, para abastecer o seu carro. Então, esses são os fatos sociais, os padrões sociais, e você não vive sem eles, ok? Como eu disse, o Durkheim, ele foi o pai da sociologia da educação, ele foi o cara que defendia o estudo público e o estudo laico, ou seja, um ensino onde a igreja, a religião não interferisse. Ele acredita que a religião, ela, assim, para falar a verdade, ele é contrário à religião. Ele diz que a religião não é uma coisa que exerce poder sobre as pessoas, domínio sobre as pessoas, e ele acredita que isso, se existir, tem que ficar no setor privado de cada vida, de cada casa, e que o ensino tem que ser laico, ele tem que ser neutro em relação a qualquer tipo de fé, a qualquer tipo de crença. Ele fala da importância do professor, de que tem que se respeitar uma hierarquia, que o aluno tem que obedecer e respeitar o professor, e que é papel do professor educar o aluno para o altruísmo. Gente, o que é o altruísmo? O altruísmo, ele é o oposto do egoísmo. O Durkheim falava que a sociedade era muito egoísta e que esse egoísmo das pessoas, o fato de cada um pensar somente em si, atrapalha o andamento da sociedade. E que falta na sociedade solidariedade, altruísmo, que é a sua capacidade de sacrificar-se em nome de um bem comum. E ele falava que as pessoas não tinham isso. Isso porque ele vivia lá no final do século XIX e pegou só um pouquinho do século XX. Se ele visse hoje o Emile Durkheim, provavelmente ele ia ficar deprimido, porque hoje em dia esse individualismo na nossa sociedade, ele é reforçado e ele, acontece de uma maneira muito forte. O Emile Durkheim dizia assim, que o professor, ele devia na escola, desde cedo, desde a educação infantil, ensinar as crianças a terem solidariedade, a se sacrificarem pelo bem comum, a pensar no bem comum, porque a partir do momento que todas as pessoas daquela sociedade estiverem pensando nos outros e no bem comum, a sociedade seria melhor, a sociedade seria mais harmônica, a sociedade funcionaria de uma maneira melhor. Então, esses são aí os conceitos fortes na teoria durkheimiana que eu trouxe aqui para vocês hoje.
Releiam Emily Durkheim na apostila, ela está muito bem detalhada e na próxima aula a gente volta aí com Max Weber. Beijos!